Ajuste seu fone. A partir de agora, Na Mesa Cast. O seu podcast semanal para refletir, rir e talvez crescer. Com Leco Fernandes, Carol Gonçalves e Renato Alves. no trânsito, no trabalho ou lavando a louça. Você pode puxar uma cadeira e participar com a gente. Na Mesa Cast. Fala, irmão, eu sou o Leco Fernandes. Eu sou a Carol Gonçalves. Eu sou o Renato Alves. Muito bem. Olha Estamos aí, ó. aqui no ar, mais um sábado. Você já está acostumado todo sábado. Amigo, senhora, eu. E quando nós não temos lives ao sábado, transmissão ao sábado, nós estamos aqui às terças-feiras. Exatamente. Falando de assuntos do nosso dia a dia, ou assuntos da nossa vida ministerial, ou vida de igreja, ou mesmo vida normal, que nós podemos fazer uma leitura do ponto de vista de quem é crente. Sim, às vezes um pouco leve, às vezes um pouco polêmico, mas estamos aqui, Não é? firmes e fortes, todo sábado ou terça-feira. Mais firmes do que fortes sempre. Exatamente. Lembrando que você tem que fazer os 3 Cs. Eu esqueci o último, é curtir, compartilhar e... Curtir, comentar e Isso. compartilhar. Isso. Aê, muito bem. Muito bem. Então, não se esqueça. Curta, comente, compartilhe. E lembrando que hoje, se você comenta aí neste exato momento... A gente Exatamente, nós podemos interagir com você. A gente certo? lê. Neste Ai. momento agora, sábado, exatamente 2 horas e 36 minutos. Meu Deus do Ih. céu. E mais ao vivo que isso não tem como, E o Leandro. tema que a gente vai falar hoje dá carta Ixi. pra manga. Você pode discutir. Pano hein? Pano pra manga, É cara. pano. É o Chapolin com os... Temos o Chapolin no É nosso meio. pano, é pano. Pano pra manga, exatamente. Mas, logicamente, como você já sabe, antes de nós irmos para o nosso tema de hoje, nós temos aquilo que de costume nós fazemos, que é as nossas Exatamente. indicações, não é verdade, Exatamente. Renato? Sim. Ô, Renatinho, Pode falar, meu querido. quero saber uma coisa de você. Indicações? Indicações, tem alguma indicação cultural, como você disse da última Cara, vez? eu não tenho, mas eu queria comentar um negócio com vocês. Ah, A gente falou aqui outro dia sobre os filmes do Tarantino. sim. Eu E acho aí- que não é de crente pra você. Então, por isso que eu falei que não é uma indicação, porque eu não quero indicar. Cada um vai assistir se quiser. Ah, Mas aí eu sempre. fui buscar os filmes do Tarantino. Aí eu assisti os 2 filmes da Kill Bill, e descobri um filme, não é que eu não tinha assistido. Eu não sabia da existência dele. Vocês já assistiram aquele filme chamado Jack Brown? Opa, esse aí é um Não dos lembro. primeiros dele. Acho que não. Mas esse daí não faz parte do, vamos dizer assim, universo Tarantino, Nossa! entendeu? Porque, se eu não me engano, o roteiro não é dele. Ah, é? É, Mas ele, então eu ele não dirigiu, sabia. mas o roteiro não é dele. Ah, eu não sabia que... Não, o roteiro é dele, pô, não é? O roteiro... Alguma coisa não é dele. Esse filme não faz parte do universo... Tarantino. Do universo Tarantino, mas Porque é um os filme roteiros, muito eles bom. se conectam, né? Sim. Eles se conectam. Cara, mas eu achei... Assim, é divertido. Assiste se você quiser, lógico. Tem todo aquele teor Violento. tarantinês, né? Sangue, Mas jorrando. eu achei divertido, mas eu não sabia da existência. E tem um elenco muito bom, que é o Samuel Sim. L. Jackson, tem o Robert De Niro. É a turma dele, né? Pô, mó Tem legal, toda a turma. cara. Mó legal. Aí E fica tem aí a Jack Brown, né? a Jack Brown, Exatamente, sim, que atuou exatamente. muito bem. E você, Carol, alguma dica de hoje? Não? Não assisti. Acho que eu não vi nada nesses últimos dias. Uhum. O que eu queria falar, eu não posso falar, porque eu acho que a gente vai ter um programa sobre isso. Aí tá. Como que é? Tá a carta. Tá na gaveta. Como que é? Na manga? É o quê? Agora é carta Agora na é manga. carta na manga. Carta na manga, Ah, justamente. então você tava aguardando essa, Carol. Exatamente. Eu vou indicar um filme aqui, não é novinho em folha, né? Que tem sim. gente que gosta que a gente indique só filmes novinhos em folha. 2023 é o limite, ô Leandro. Você tomou esse cuidado? Sim, exatamente. Claro. Mas tem um filme muito bom no Amazon Prime, eu acho, que se chama O Pacto. Que é com Pacto. aquele... Esqueci o nome do ator. Muito mas bom. é O Pacto. É um filme de resgate e tal. Mas pra mim, aquele filme foi bem bacana porque me remeteu à amizade. Na Sim. minha cabeça, aquele filme demonstra, né, Sim. em um episódio da vida de 2 pessoas, né, de 2 caras ali, um soldado e tal, uma relação de amizade. É a história de um cara Sim. que ele é
não infiltrado, ele é tipo um X9. Acho que não sei se é Irã ou Afeganistão, algumas coisas. O Gerard Não é Gerard Butler. É aquele outro que faz o Abutre também, o americano lá, o... Esqueci o nome dele. Enfim. Como é que é? Jake Gyllenhaal. Não, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Isso. E ele resgata, e aí eles têm um informante, Sim. que ele é árabe, lá, sei lá. Bom esse filme, hein? Bom esse filme. Bom. E aí um resgata o outro, mas aí depois o outro fica apagado. É um filme sobre amizade. É muito bom. É bom. Na minha cabeça, é um filme sobre amizade. Quem gosta de ação, tiro, porrada e bomba, esse é o filme. Também. A cena final, é um filme... Legal. Que fala sobre amizade, sacou? Dica, Leandro. Uau. Mas então, você que tá aí, tivemos poucas indicações hoje, mas você pode acessar aí o seu Amazon Prime e assistir hoje, no sabadão. Eu vou indicar então o Terminal, Renato. Olha aí. Qual foi o ano de produção desse filme? Tem que ver se é 2003, eu acho. Mas, como eu falei, eu acho que na semana passada que a gente pegou alguns filmes do Tom Hanks pra assistir ou reassistir, O Terminal foi um desses que eu já tinha assistido há muito tempo atrás, e aí eu retomei. E é um filme bem bacana, porque existe ali um compromisso dele, né, de honrar o nome do pai, enfim, de voltar ali pra pedir o autógrafo do único músico que faltava. Cracóvia. E toda a insistência, né? E todo o propósito que ele tinha. Né? Eu acho que... Eu costumo, principalmente esses do Tom Hanks que eu tenho assistido, né? Tem uma lição de vida ali, tem alguma coisa... Tem uma mensagem... Legal. Que eu acho que até dá um tema de programa, da diferença dos filmes que eram produzidos... Antigamente e da linha de produção que a gente tem hoje, que tudo tem que ser muito rápido, né? E às vezes a mensagem ali acaba ficando muito aquém da produção, né? Em tudo, se você for ver como era feito antes, como é feito hoje, tudo você pode... Isso é um tema que você pode falar de tudo, né? Sim. Você pega mesmo feijão. Feijão feito no forno a lenha e feijão feito na panela de pressão. Não é a mesma coisa. Elétrica. Não é nem na panela de pressão. Aí é elétrica. Não é a mesma coisa, Leandro. Churrasco na air fryer. Não, aí é um escárnio. Né? Chega a ser pecado, né? Mas esse filme traz uma mensagem de perseverança. Exatamente. Porque assim, ele tinha necessidade de se alimentar, porque ele não tinha recursos financeiros, então ele, né, conseguiu de alguma forma ali internamente dentro do aeroporto, conseguir trabalho, né? E aí tinha a perseguição. Então é muito diante do que a gente vive na vida, né? As perseguições, mas o quanto que você consegue, né, passar por cima das perseguições e conquistar aquilo que você almeja, que você quer, enfim, muito legal. O que me chama a atenção nesse filme é a disposição do personagem. É que eu acho que é cultural, Renato. Se fosse um brasileiro ali... O cara já ia estar em depressão, né? Eu não sei se ele ia estar pedindo para as pessoas, tipo assim, pedindo esmola para quem passasse. E ele não, ele né, na inteligência dele, ele buscou formas de entregar o trabalho e receber a remuneração pelo trabalho que ele estava os trabalhos, né? Mas se você parar pra pensar, esse filme, O Terminal, traz uma discussão interessante, porque assim, ele tá viajando e quando ele chega no aeroporto, o que acontece? O país dele não existe mais. Tem um golpe de Estado. Não é? Existe um golpe. E o país dele não existe mais. Então ele não pode sair do aeroporto, porque ele não pode ingressar, porque o passaporte dele não é válido, porque o país acabou enquanto ele estava em voo. E ele não pode voltar porque não tem pra onde voltar. Mas a discussão que eu acho que esse filme também nos traz, a respeito, né, trazendo isso que você colocou, é porque ele meio que está em lugar nenhum. E aí, ali no aeroporto, ele desenvolve a sociedade dele e desenvolve aí você vê ali naquele, trazendo pra nossa ótica cristã, né, você vê que o ser humano, ele é o que é por aquilo que Deus criou e não pelo país, pelo nada. Porque ele desenvolve o trabalho em lugar nenhum, no não lugar, ele desenvolve um trabalho, ele desenvolve uma sociedade ali, cria uma né? fonte. Ele cria uma realidade, apesar de não ter uma nação de fato, né? Exatamente. Ele fez do aeroporto a nação dele. A vida dele. Você vê que
o que nós somos transcende A o que localização, temos, né? o nosso país, a nossa, né? Isso pra nós é uma Sim. parada muito interessante, porque se você parar pra pensar, quando você vai pra um outro país e você visita uma igreja, você tem essa noção de que nós, como cristãos, não importa onde nós estivermos, nós temos a nossa pátria, né? Ela é em qualquer lugar, né? Sim. Por isso que nós somos os É embaixadores. onde pisamos. É onde pisamos. Exatamente. É uma embaixada de Cristo. É isso aí. Mas o Tom Hanks tem o dom de aceitar, ou de fazer, ou de papéis que trazem... Muito bom. Aí tem o Pior Vizinho do Mundo também, que é legal. Nota Renato não, 6. Renato não gosta. Nota 6. Mas aí Vai lá, Renato, suas não notas. conta. Nota 6. É a Muito- minha dica, Renato, tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos para o nosso próximo momento aqui. Sim. Hoje, Renato, temos um novo momento aqui onde nós vamos trazer algumas notícias da semana. Exatamente, Qual Léo. semana? A Hoje semana- é dia 17. Semana do dia 12 de Ao maio dia- Mais ou ao menos. dia 16 Exato. de maio, qualquer um. certo? Exatamente, De claro. segunda a... Ou mesmo, né, que fale de algo aí das últimas semanas aí, né? Exatamente. Primeira notícia que nós temos aqui, Renato, que eu quero Qual trazer que para é? você, a Fala aí, manchete garotinho. é a Qual que é? seguinte manchete: Brasil tem menor número de nascimento desde 1976, diz Desde- IBGE. Ou seja, Olha aí, ó. no ano de 2024, o Brasil teve o menor número de nascitouros. Nascitouros. Deixa eu fazer uma pergunta, se aí na notícia tem isso. Em qual classe social? Ah, não. Não tem esse Não tem. recorte? Sabe Não, por que, isso que é eu tô geral. falando? Por quê? Não, porque eu conversei com a minha médica essa semana e a gente Sim. tava falando sobre isso. Sim. E aí, o que ela falou pra mim? O que ela falou pra você? Que Léo? ela lida com mães, né, tanto em diferentes classes. Classe, sim. E, a depender da classe, a quantidade de filhos ainda são grandes. Ela falou que tratou recentemente de uma mãe que teve, nos dias atuais, tá? 19 gestações. Isso é uma exceção. Então, talvez nas Não, periferias isso é- os filhos continuem Cara, nascendo. isso é Isso uma é exceção. exceção da exceção, Se né? você fizer um estudo com essa mulher, provavelmente é de 1951, não acontece algo desse naipe. Mas é importante também ter esse recorte. Eu espero que a notícia tenha, depois eu vou buscar com mais detalhe. Não. Mas, não tem. ó, eu tô falando disso desde o programa que a gente falou de pets. Que eu falei lá naquele programa? Eu falei, a minha preocupação É qual? é a previdência social, Renato. Sim, Porque você se não comentou tem várias filhos vezes. nascendo, quem vai pagar a nossa aposentadoria, Renato? Não, deixa eu te falar uma Então, coisa. não Deixa eu te sei. falar uma coisa sobre isso. Não vai, Renato. Esquece esse negócio de aposentadoria. Não teremos. Governamental, estadual, Por isso que eu esquece. pago privada. Exatamente. Eu não sei nem porque você toca nesse assunto ainda. Mas o ponto é o seguinte, só pra gente não fugir muito da notícia, olha só, na notícia tem um gráfico aí, mostra que em 1976 nós tivemos 2.468.667 nascimentos, Sim. ok? Aí o Em gráfico vem subindo. 76. Ele vem subindo, ele desce, sobe, desce, tem a sua nuance. Mas em 2023, perdão, não foi 2024, mas 2023 tivemos 2.518.000. Sim. Mas aí tem uma questão. Uma questão Oxi. muito grande. O que foi? Qual que é? O 76, 2 Seten- milhões e... 2.468. Tá. E em 2023, 2.518. Certo? Ou Então, seja, desde 76, não se essa, tinha menos, não se tinha Isso. tão pouco. essa foi a menor, a mais próxima de 76. Porque em 75 foi 2.188. Sim, Loucura, né? Por quê? Quantos habitantes haviam no Brasil naquela época. Que em também é outro- 76? É. Faz a regrinha de 3 pra você ver. Sim. Quantos existiam e quantos existem hoje. É. Né? Porque percentualmente até era maior. Sim, Esses 2 milhões sim, e 400 aí. Exatamente, Entendeu? exatamente. Esse é o ponto. Hoje nós estamos em 220 milhões, alguma coisa assim, 210 milhões. Isso, por aí. 2 milhões mais. e 500 proporcionalmente é muito menor do que 2 milhões e 500 lá em 76, é isso. Eu já parei. Eu já entreguei o que eu podia entregar. O Leandro ainda tá na pista, o Renato também. Então, vocês que
Aumentem esse Popular. número. Para que 2025 se torne Ó, um aqui ano... eu tenho um número pra você ter noção, ó. Na década de 70, entre 70 e 80, o Brasil tinha em torno de 100 milhões de habitantes, ok? Sim. É, isso mesmo. Em 2020 pra frente, nós temos já 210 milhões. Ou seja, a gente tá falando de 2,5%, o que significava aquele lá, número né? lá. E aqui 2 milhões e pouco é menos de 1%. Você Da entendeu? população proporcionalmente. Que doideira, Ou seja, né? é muito pouco. Ou tá seja, certo? proporcionalmente diminuiu de fato. A minha preocupação não é previdência. A minha preocupação é isso ser um sintoma de todos aqueles problemas que a gente já vem acusando aqui, ou falando ao longo dos nossos programas. Que seja, por exemplo, hoje a gente tem mais pets que crianças em casa. A gente já falou isso no programa de pets. sim. Né? Tem uma próxima notícia aí que agora a galera não quer mais ter filho, agora tem um tal Bebê reborn. dos reborn. Pois então, Fala aí, pois Leandro. bem. Vamos então Essa para é a a minha nossa preocupação. próxima notícia. Oxe, mas não é bom ter filho que não fala, que não come, que não... Não, olha só. Se tivesse vindo antes, Cara. Leandro, 10 anos atrás, e essa onda... Talvez Luquita era um Talvez a Carol tivesse Tava lá. 6 filhos reborn. bonequinho, Tava lá, bonitinho. né? Agora Sim. o ponto é o seguinte, antes de nós irmos para a próxima notícia, a questão que eu faço Sim, é a diga lá. seguinte: Qual que é? nós crescemos o número de cristãos Sim, e diminuímos a taxa de natalidade. exatamente. Porque Isso também... é uma questão, Sim. tá bom? Porque aí, na rabeira dessa notícia, vem a seguinte notícia, Renato. Bebê Reborn chega ao Congresso com projetos sobre fura-fila e saúde mental, ok? A notícia é a seguinte, só ali a cabecinha da notícia diz assim, ó. 3 PLs, ou seja, projetos de lei, Sim. que tratam sobre bebês reborn, foram protocolados nessa semana na Câmara dos Deputados. Os PLs vão de proibir atendimento a bonecos hiperrealistas em instituições de saúde a acolher de forma psicossocial quem desenvolve vínculo afetivo com eles. Então, o negócio é o seguinte, tem estourado nas últimas semanas, essa parada do bebê reborn, Sim. ok? Diga. Eu só queria saber uma coisa, que se algum de vocês dois aferiu essa notícia, se realmente existe alguém que leva um bebê reborn pro posto de saúde. Eu acho que é fake news, Não, eu também. ok? Eu acho que é fake, que a galera faz isso pra ter view lá nos Instagrams, mas isso e levar um boneco pro hospital, isso eu acho que é fake, quando a gente vê. Mas Eu espero. o cara levar um PL pra uma câmara, isso não é fake. Não, isso não é foi. real. Isso é real. E Tá que é certo? um absurdo. Não, Mas furar a fila, tem gente furando fila. Absurdo. Mas é o que a Ó. gente discutiu antes de começar o programa, Renato. Você tá lá com o bebê reborn Mas o que a gente discutiu? no colo. Isso. É bem realista. Você tá lá na fila preferencial. Sim. não, imagina. Até não, provar não, não. que o focinho de... Como que é? De porco não é... Focinho de tomada não é nariz de porco. Não. Eu já falei, focinho joga a de porco criança não no é chão, tomada? se chorar, a pessoa tá no direito, entendeu? Olha Não. os cortes. Olha só, Olha os cortes. para pensar o seguinte, Renato. Agora Só eu vou não te dar um postar, viu, cenário. Imagina você tá no hospital Sim, com a Maria sim. e na sua frente, você lá com ela, esperando, ela passando mal, e na sua frente tem uma pessoa com o boneco. Mas é isso que eu tô dizendo. Imagina isso. Isso é um escárnio, E gente. você lá preocupado com o seu filho real e tem que bater na pessoa com o boneco. Não, mas eu acho bom a pessoa ir ao hospital, mas já ter, tipo assim, uma camisa de força, porque não é possível, cara. Isso, além de tudo, a gente pode tirar a gente pode até achar, e eu espero que isso não esteja acontecendo, que seja fake, as pessoas estarem indo ao hospital. Mas pensa, a pessoa pega um boneco, e passa à frente de outras pessoas. É o cúmulo do egoísmo. Não, Mas aí é não, problema isso não acontece, psicológico, isso aí é gente. fake. Se tiver, é problema quê? psicológico. Cortar a Ó, fila? Uma Cortar a pessoa, fila? Renato, Ó. uma pessoa em sã consciência, Tem gente que com finge que suas tá grávida pra faculdades sentar em lugar mentais. preferencial. com as suas faculdades mentais, não faria uma coisa dessa. Então tem algum problema. Não, gente, não, mas pelo amor de então, Deus. mas Não, por mas- isso que um dos projetos de lei diz o seguinte, Qual é o que projeto? se a pessoa chegar no hospital com um bebê, Sim. ela vai ser levada para tratamento psiquiátrico. Justo. E se tiver lá, aí tem uma Justo. questão também relacionada a laudo,
Pode ser que a Mas, pessoa ó, tenha, de fato, uma dependência psicológica ali no boneco, mas é porque tem questões psicológicas e Mas, ó, psiquiátricas. Aqui sou eu, não é a Carol, nem o Leandro. Se você faz isso, pô, também toma vergonha na cara, né, gente? Pelo amor de Renato. Deus. Ô, pelo amor de Deus. Leandro, Olha aqui, ó. Vou ler dá pra, licença, vou cara. ler pra você, Pô. aqui, ó. Acolhimento para quem desenvolveu vínculo afetivo. O PL, já o PL dos 2323/2025 da deputada Rosângela Moro do União Sim. prevê acolhimento psicossocial no SUS de pessoas que desenvolvem vínculos afetivos intensos com objetos de representação humana. Não, mas aí... Aí, eu acho que esse é o ponto, tá, Aí, pessoal? beleza. Aí essa é a questão. Qual que é a Existem questão? pessoas que têm questões psicológicas de fato, real. E que precisam ser tratadas como tal. Mas não serem tratadas utilizando o serviço, por exemplo, do SUS para poder passar um bebê um bebê reborn, não vou falar um bebê de mentira. Porque vai que a pessoa tá ouvindo, né? Eu Não, tô mas ouvindo peraí. falar de mim aqui, que Peraí, bebê é de um mentira. bebê de mentira, pelo amor de Deus. Pra mim, o grande problema começa em a Mas gente chamar esse bagulho de bebê. Começa por aí. A boneca, é uma boneca. boneca É uma reborn. boneca. É uma boneca. Vamos falar o Uma nome da boneca. parada. E o valor? Por isso que eu falo, vai o pobre que é? da periferia, Quanto que é? vai lá ver se tem bebê reborn Isso é lá. falta de BO pra resolver na vida. Não tem. Sabe por quê, Renato? Esses dias Não. eu acho que teve uma reportagem lá no Pânico que Qual o Fuzil foi falar com a moça que produz as bonecas. Cara, tem boneca de 2 mil, de 5 mil. É caríssimo. Porque é artesanal, é tudo muito. Não é linha de produção, entendeu? Inclusive, você pode fazer a Maria, de pegar uma foto da Maria, bebezinha, E fazer. e pedir pra fazer Você pra ela sabe que eu ficar já ouvi, eternizada. a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, faz um tempo já, sobre bebê reborn, e eu ouvi sobre isso, de pessoas que perderam o filho. Aí eu não vou tocar muito nessa seara aí, mas quê? que perderam o filho, aí pegaram a folha da foto do bebezinho que perderam, levaram e a pessoa fez um igual. Né? Mas aí aí é punk é também, sinistro, né? Aí é um caso, é outra coisa, isso aí é outro papo. A gente Agora, tem o que falar nós sobre estamos luto. falando Temos que falar sobre luto. mas o que eu tô falando aqui é sobre essa parada das pessoas tratarem um bebê como um boneco como bebê de fato. Se for uma criança de 9 anos, a minha filha tem 1 ano Não, e 2 a gente meses. tá falando- Olha só, escuta. Pô. A minha filha tem um bebê de 1 ano e 2 meses. Sim. Ok? Você tem uma Meu filha Deus do Você tem uma céu. filha de 1 ano e 2 meses. Olha onde Isso. tá o bebê reborn Eu aqui, tenho Carol. uma filha de 1 ano e 2 meses. E ela tem uma bonequinha. E tem hora que ela vem lá pra mim, ela faz assim, ó. Balança o bebezinho assim e me entrega pra eu fazer o bebê ela dormir. Justo. Aí, ó, tá malucão. Daqui a pouco ele tá lá na fila Do SUS com a passando boneca da- Mas aí depois que eu faço a bebê dela dormir, eu entrego pra ela, ela joga. Justo. Ó, a Helena, eu lavo o nariz dela, Ah, e depois ela pega a seringa pra lavar o nariz das bonecas dela. dos ursos, porque ela não tem boneca. Não tem boneca? Não. Tá bom. Mas é justo, Ela é já o cuidado. acha que é. Então, mas É o isso cuidado. é do imaginário infantil. Mas, gente, é isso que eu tô E dizendo. não de gente Mas, ó, adulta. É uma galera que não quer, a gente falou isso aqui em outros programas, é uma galera que não quer a responsabilidade do filho. E eu vi, mandaram até, não sei se foram vocês que mandaram lá no Instagram, mas tem gente fazendo festa de aniversário de bebê reborn, cara. Pô. Então eu sou a Renato. favor do projeto de lei. Ó, Interna a pessoa se chegar no hospital. Renato. Eu sou, ó, vamos- Compulsoriamente. Nossa! Ó, mas eu insisto em dizer, na periferia você vai achar uma parada dessa? É gente que tem dinheiro pra gastar. Porque quando você faz um aniversário pra um É bebê, igual aquela foto que o Leandro mandou. O pobre, a mãe de pet na periferia, ela tá com a garrafa. o quê? Que é um pet, né? É uma garrafa pet. Uma garrafa A garrafa pet. Agora, a terceira e última notícia que eu quero trazer pra Comente, vocês Leandro. é do universo do futebol. Você que você ia falar do universo Marvel. Não, Que é do saiu aí universo do futebol. Oh, você sabe que eu fui ver. Oh, eu podia ter indicado o Thunderbolts, mas enfim. Ah, legal. A próxima notícia é do universo do futebol. Não é sobre o Ancelotti ou o Lancelotti que foi Lancelotti, contratado. sim, sobre- Mas rapidinho, esse tema aí, que eu não me aprofundei, mas eu vi por cima. É verdade que ele vai liderar a seleção à distância? Sim, Home office? home office. Colocar um computador na beira do campo. É verdade. É, que ele não quis, né, sair da Europa. Aí.
Não, mas eu li isso, é verdade, Renato? Não, a discussão é se ele vai morar no Brasil ou na Itália. Então ele falou que não, ele quer ficar lá na Europa ainda. Então, aí eu não me aprofundei, porque isso era um dos termos do contrato, eu não sei em que molde não foi leu o feito. contrato? Não li. Não leu? Peço perdão, Carol, desculpe. Vai, mas fala aí a notícia. Fala, Leandrinho. A próxima notícia que eu quero trazer pra vocês é do universo do futebol, que diz o seguinte. Lê aí, Diz Leandro. o seguinte. Diego Ribas, Sim. é o Diego que era do Santos, depois jogou em vários times da Nota Europa. 6. Atlético, nota 6. Ah, vai dormir, Renato. Jogou no Atlético de Madrid e depois veio agora pro Flamengo, não é verdade? Ele diz o seguinte em uma matéria, em uma entrevista. Diego Ribas admite que influenciava companheiros negativamente quando ia para o banco. Mas destaca que mudança aconteceu no Flamengo. Aí ele diz o seguinte, num determinado momento da sua entrevista, ele diz assim, ó. Eu era um cara muito impulsivo, egoísta e vaidoso. Então, eu era o líder. Nota 6. Eu era o líder. Cala a boca. Eu era o líder, mas dependia muito das circunstâncias. Se eu era o titular, se o treinador estava me dando atenção, se eu estava me sentindo bem, aí influenciava positivamente. Oxi, Isso. mimizento? Dizia pra Normal. todos treinarem bem, que o clube era legal, que o treinador era bom, a cultura era boa. Agora, se me colocasse no banco de reserva, o treinador é ruim, brigava com todo mundo. Dizia que estava tudo errado e influenciava as pessoas negativamente. Nossa. Isso foi falado agora, eu já percebi isso que Mas quando ele ele tem era quantos jogador. anos? Hã? Ele tem quantos anos? Ele já parou, né? Tem 39. Já parou. O ponto que eu quero trazer com essa notícia Qual que é, Leandro? para nós questionarmos é sobre... A influência. Sobre essa questão quando ele fala ali sobre a imaturidade Sim. e o fato dele influenciar mal as pessoas de acordo com as circunstâncias. Sim. A gente tem que pensar sobre isso, né, meu? Porque às É. vezes a gente é assim, dependendo da circunstância, vamos fazer 25 programas. Dependendo da circunstância. Não, é só um exemplo. Vamos fazer segunda, quarta e sexta. Nossa, mas é bem específico, né? Seu exemplo? Não, é porque não. nós estamos aqui, aí vem na minha cabeça o entendi. negócio daqui. Segunda, Mas eu quero- quarta e sexta. tipo assim, ó. Dependendo, no momento que eu tô, vou comer um chocolate. No momento que, eu preciso treinar mais, mas, sabe, a gente vive muito sob as circunstâncias e isso fala sobre a nossa maturidade. A gente tem que ser maduro. A circunstância pessoal na situação. tô Você não falando, pode sim. agir de acordo com as suas emoções. Ô, Renato. O meio é? não pode te influenciar, você Renato. tem que ser um. Ou não só o meio, mas o momento também. Tem. Ó, deixa Não eu é? falar. Sim. Porque, olha só uma coisa. Porque, por exemplo, esse lance do bebê reborn que a gente tava comentando. Sim. Né? A gente tem essa mania agora de respeitar muito umas presepadas. E não. Porque a pessoa falou que aquilo é um bebê. Pô, pelo amor de Deus, não é um bebê. Mas isso não é o não medo do politicamente correto. A pessoa entendeu? não tem uma linha de raciocínio e ela acaba aderindo porque ela tem medo de falar, poxa, será que eu vou ser cancelado? Então, né? mas aí que chega a seguinte questão, de que o politicamente correto, na verdade, muitas vezes a gente usa essa expressão pra não dizer que a gente não quer se indispor com as pessoas Isso, em detrimento da verdade. exato. Entendeu? E a gente precisa tomar cuidado. Diga, Carol. Não, nada. Pode falar. Não, a gente tava com uma discussão anterior e você tava bem quietinho. É porque chega no momento oportuno, né? Sim. É Você sabe que estratégico. Você sabe que eu tenho na minha cadernetinha de projetos de ter um podcast chamado Oportunamente. Entendeu? Que eu Sim. trarei assuntos oportunistas. Sou oportunista? Sou oportunista? Dá oportunidade, Sim. entendeu? Mas eu posso comentar um pouco aí sobre esse do Diego? Que Por você falou? favor, por Poxa, favor. cara, eu acho que essa atitude dele é muito, a gente pega isso muito em criança. Exato. Em Por isso que eu criança. tava falando da maturidade. Eu vi um vídeo de dois irmãos que falava que a mãe ficava perguntando assim, quem riscou essa folha? Quem riscou essa folha? Tinha sido a menininha, e dava pra ver que era a menininha. E ela ficava assim, não, é o Arthur, é o Arthur. Aí o Arthur ficava assim, não foi. Aí a mãe falava, quem riscou? Foi você, Arthur? Ele, não, mãe, não, porque eu quero dar um presente pra quem fez isso aqui. Aí ela, não, mãe, foi eu. Você tá entendendo? Então, quer dizer, quando tá tudo a favor dele, ele fala bem do clube. Quando tava mal, que ele ia pro banco de reserva, fala, isso é uma atitude muito infantil. Ele demonstra muito... Muita infantilidade. Infantilidade, né? É, E você exatamente. vê, aí ele fala que ele ficou maduro quando? Quando ele tava 1 ano de se aposentar? Que ele foi pro Flamengo? Isso, Pô, exatamente. aí é fácil. 3 anos, né? Não.
Mas Mas também... antes tarde do que mais tarde. Isso, mas Exatamente. também a gente tem que ver que maturidade também vem com o tempo, né? Isso é uma coisa Sim. normal. Você não tinha atitudes imaturas quando você era Totais. mais novo no seu Totais. trabalho? E Totais. vocês se conheceram no trabalho mais novos. Exatamente. Foi a melhor fase da nossa vida profissional. Meu Deus do céu, agora você não pergunte por quê, Leandro, por favor. Por que será, Renato? Não quero falar. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos então, sem mais delongas, vamos para o nosso tema. É, Então, Carol Gavalato. Não, só Fala. a gente tem um comentário aqui. Não sei se você chegou a ler, Leandro. Aham, mas até pra sim. dar uma... O que você acha? Fica, não fica? Eu acho que tem que ficar, eu hein? vou só falar uma coisa. Fica enquanto tira as músicas. Seja multitarefas, Bruno. Exatamente. Vai fazer o que você tem que fazer e não deixe de nos dar audiência. Exato. Grande Bruno, grande Bruno. Vamos lá, o nosso tema de hoje é voluntários. Voluntariado Exato. na igreja. Renato Alves Negócio que e tá, Carolita. Como diria uma palavra de Carol, está muito em voga hoje. Sim, Não é verdade? sim. Eu não sei o que significa em voga, mas está muito em voga hoje. O que significa em voga? Que está... Tá Em evidência. Exatamente. Evidência. Eu não acho que seja em evidência. Eu acho que ele está sendo Quente. utilizado Está quente, é um nas assunto igrejas. Tipo. Sim. Exatamente. Mas E é aí um a assunto- pergunta que eu fiz aqui quando a gente estava preparando a pauta na nossa reunião. Claro. Qual que é a pergunta? Desde Carol? quando? É, Aí só é- só para elucidá-los, em voga significa na moda. Ah, Isso, maravilha. É essa palavra, viu? Tá bom. É isso, na Obrigado moda. aí pelo Bom, apoio cultural. a questão é a seguinte: hoje em dia, nas igrejas, é comum quando você chegar lá, numa igreja, em determinadas denominações, Sim. você pode ser um voluntário, né? Para você trabalhar na igreja, ter fazer parte do que nós chamaríamos no passado de um ministério. Ó, você hoje é um voluntário e Sim. você tem essa nomenclatura voluntariado para os trabalhos na igreja. No entanto, no passado, nós tínhamos outras denominações ou outras nomenclaturas para isso. É algo atual, né? É isso que a E gente quer falar. voluntariado é totalmente atual e importado de uma outra realidade. Porque, por exemplo, quando você fala de voluntários, você pensa em ONGs. Sim. Já foi voluntária, Carol, em alguma ONG? Sim. Qual ONG? Na comunidade. Tempo! Deus. Não, é a Fundação Comunidade da Graça Uhum. e num CRECA. Creca? Que Creca, era pra boa, trabalhar verdade. com crianças assistidas. Isso, então. A gente, quando pensa em voluntário, a gente lembra, eu particularmente lembro de ONGs, lembro de trabalhos. né? E aí se a gente pega o voluntário, Uhum. ele é alguém que utiliza de alguma aptidão ou de algo que ele tem ali facilidade, enfim, Ou não. Sim. para poder servir sem esperar uma remuneração, né? Então ele utiliza do tempo dele, e aí tô falando no contexto de ONG mesmo, enfim, em geral, Sim. Sim. né? E Mas, aí- assim, mas ao mesmo tempo que você é voluntário, você tem um compromisso com aquela instituição, né? Você acaba é que tendo tá. um compromisso. Aí é que que tá. mora o cerne da questão, Porque Carol. aí o que eu quero trazer Carol, é que é o já, seguinte, Carol já deu aquela... que ele fez aquele olhinho, Leandro. no passado, quem servia na igreja ou era obreiro, ou era servo, ou era diácono, Sim. ou era presbítero, né? Aí nós temos inúmeras nomenclaturas. Sim. Não vou entrar nas nomenclaturas bíblicas, né? Por exemplo, presbítero, pastor, diácono e tal. Mas você mesmo na Bíblia, você muitas vezes vai encontrar a palavra servo, doulos, e que é correlato com escravos, Exatamente. não é? Então, Exatamente. hoje em dia nós temos... Qual é o problema disso? Que não é só que a gente passou a chamar aqueles que trabalham na igreja de voluntários, mas o que tem acontecido é que a cultura do voluntariado passou a ser predominantemente, em algumas muitas igrejas, vidas, sim. em igrejas, aqueles que trabalham nas igrejas passaram a se ver mais como voluntários do que como servos. Que a gente volta naquilo que a gente estava falando do bebê rebanho, que é o seguinte: você muda a palavra para ela ser mais compreendida, mas com o tempo que você não percebe é que a Muda o mudança sentido. da nomenclatura muda a percepção das pessoas a respeito do trabalho. Exatamente. No caso, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como voluntário na igreja atual, a qual eu estou, para mim, a palavra fazia
pouca diferença, porque eu encarava aquilo como um compromisso. Sim. A grande questão, né, é como as pessoas que nunca tiveram contato com a cultura que eu tinha, né, ou com, de fato, você ser servo de Cristo, recebem essa palavra, a perspectiva que se tem sobre essa palavra. Eu confesso que para mim é a mesma coisa, Renato, tanto que quando surgiu dentro da nossa vasta lista de temas, esse tema voluntariado, né, o voluntário, para mim estava muito interligado o fato de você ser voluntário e você servir, você ser servo dentro da igreja que você está, com o compromisso, até com a questão do chamado realmente daquilo que você tem facilidade. Então, para mim, até é uma questão que faz com que eu tenha um pouco de qual que é a palavra? Eu tenho que pensar um pouco mais, e aí eu acho que eu tô aqui muito aprendendo com vocês, meus grandes amigos. Que isso? Porque para mim tá muito natural entender um voluntário dentro da igreja como um servo, como uma adaptação para a palavra obreiro, mas é isso que você falou. Pode ser que porque a gente já vem de um contexto de igreja de muitos anos, mas pode ser que os novos que estão entrando agora, e novos convertidos, que nunca ouviram talvez falar de obreiro, né, ou de servo, não tem a mesma mentalidade, né? Eu acho que talvez seja essa preocupação. Sim, do compromisso, porque você pega né? o seguinte, o que significa a palavra voluntário? O que significa, Leandro? Significa de própria vontade. Ou seja, Da tua vontade, a Bíblia já não chama a gente para isso. Não. Aliás, a Bíblia ela sempre levanta muitas bandeiras contra a nossa vontade. Exatamente. Porque todos os nossos desejos e se eu for fazer, que eu tenho vontade, eu já não vou na igreja. Exatamente. Muitas vezes eu já não vou na igreja. O ponto é que é o seguinte, a igreja, ou pelo menos o reino de Deus, não tem voluntários. O que o reino de Deus tem? Chamados. Pessoas que foram chamadas e responderam e assim serviram. E mais, o problema é que é o seguinte, a diferença primeira que existe entre voluntário e escravo, ou servo, é que servo tem dono. Sim. E o que a gente percebe... nós temos, né? Exatamente. E nós temos. Paulo, ele fala da seguinte forma, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Sim. E ele já está crucificado com Cristo, ou seja, já não é mais a vontade dele que impera e opera sobre a vida dele, mas não é a só... vontade de Cristo que flui. Sim, porque aí quando a principal diferença, por exemplo, que eu percebo hoje, né? Porque é lógico, e também é bom a gente dizer o seguinte, eu não quero jogar pedra em nenhuma igreja que seja voluntário, ou a nomenclatura lá. Se na sua igreja a palavra que se usa é voluntário, aí você vê lá, conversa com seu pastor se quiser, pensa, não sei. Mas a questão é essa. A questão é que a gente tem que pensar sobre como isso influencia a nossa vida individualmente. Porque o ponto é o seguinte... Sim, é esse o ponto. O meu trabalho Exato. lá, o que eu faço na igreja desde criança, né? Porque eu sirvo na igreja desde criança mesmo. Qual a diferença que eu percebo hoje dos mais jovens? Porque assim, uma pessoa como a Carol, que já vem de mais tempo na igreja, o Renato, que nasceu na igreja, eu que nasci na igreja, se falam pra mim, voluntário, se me falar, sei lá, qualquer coisa... Que não muda a forma como a gente vê o serviço. Não muda, porque eu já tenho claro na minha cabeça Exato. o que é servir na igreja. Exato. Já tá petrificado a minha percepção. Chame-se de voluntário, de atalaia, de não sei o que você quiser chamar. Exatamente. A nomenclatura não muda porque eu já tenho maturidade, sei o que é uma pessoa que trabalha na igreja e o que isso significa. Sim. Mas hoje em dia o que você vê muitas vezes é pessoas que porque se voluntariaram e tem esse mindset, para usar, né? É uma palavra bem de hoje em dia. Mas porque tem essa cultura de que eu me dispus a fazer e faço quando eu posso. Quando eu posso, da forma que eu posso. Exato. E da mesma forma, a instituição não precisa necessariamente contar com aquela pessoa todas as vezes. Sim. Se ela quiser dispensar aquela pessoa ali e chamar outra para substituir também, ela faz. Tanto que eu, tipo assim, desde adolescente, quando eu servia na igreja, a minha agenda da semana, e até hoje assim, né, pra falar a real, a minha vida, ela gira em torno do serviço. Sim. Então, muitas festas eu não podia ir porque... mas você não pode pôr outra pessoa no seu lugar? Eu até posso. Mas existe uma prioridade. Posso, Você tá mas entendendo? a gente vivia em prol daquilo, nós vivíamos para servir. Assim como vivemos ainda para servir. O voluntariado não, ele não vive para servir, ele trabalha. Sim. E uma outra coisa que é importante falar aqui, pelo menos eu não percebo, o voluntariado não está intrínseco nele o discipulado. Sim. Já quando você está engajado ministerialmente, existe um discipulado naquele caminhar.
Até porque, ó, deixa eu falar uma coisa. Entendeu? Fazer uma pergunta. O que precisa pra ser um voluntário? Querer, não é? Mas no meu tempo, por exemplo, pra você servir em determinados ministérios da igreja, primeira coisa que você tinha que ser era crente. E aí, eu não tô querendo pôr, né, quem é mais crente e menos crente, não é isso? Mas é que, por exemplo, quando eu me batizei e fiz lá o curso, aqui. Por quê? Porque eu ia servir e pra servir no ministério eu tinha que ser batizado. Porque a gente parte do pressuposto que eu não tenho como julgar se você é mais crente ou menos crente. Sim. Mas participar de um discipulado pra me batizar e você já fez algo ou que mesmo, colocaram. né, como é em outras denominações, fazer a confissão de fé e tal, isso te prepara sobre ser cristão e isso te faz poder servir. Então, mas você está dizendo que hoje o contexto de voluntário, ele não precisa ter passado por esses ritos? Eu não sei. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não, Alguém não. que não é batizado pode ser um voluntário na igreja? Normalmente. Isso você fala com toda a propriedade que há no teu coração? Com propriedade. Não, porque é Tô assustador, garantindo. porque, tipo assim, é algo muito santo aquilo que você tá fazendo ali, tipo... Mas isso é a visão corporativa que tá entrando na igreja. Renato, é isso? É papo sério? Sim. É a questão do voluntariado que é aplicado em muitas empresas e no contexto social mesmo. E tá tudo certo, não tem problema. Até porque... E não tem problema, tá? Eu acho que não tem problema, não sei. Não, Leandro. Eu acho que o problema é a perspectiva, que foi o que a gente falou, do indivíduo quanto àquilo. Porque, por exemplo, se é eu, você ou a Carol que tá servindo como voluntário, a palavra em si não afeta o nosso serviço. Agora, o problema é quando a pessoa vem nesse contexto, ela não tá no nosso contexto de igreja, ela não sabe o contexto que de fato tem na Bíblia, e ela é chamada para ser voluntária, porque ela vem com toda a carga de significado que essa palavra tem no mundo. E o pior é que tem algumas instituições dando de fato o significado que tem no mundo, que é o quê? Você vem quando você pode, se por acaso você ficar mal e não quiser participar mais, tá tudo certo. Ou, se eu quiser colocar alguém no seu lugar sem avisar, sem dar alguma satisfação, também tá tudo certo. Eu não tenho nenhum compromisso de te discipular. Até porque, para pensar o seguinte... Eu não tenho compromisso de te discipular. Sim. Se você lê a Bíblia, não lê a Bíblia, se você tem a vida torta, se você tem a vida... Isso não importa pro voluntariado. Você se dispõe, tem o serviço para fazer e você faz, acabou. É simples. Até porque é o seguinte, se você parar pra pensar, como o voluntário tem a ver com ele querer... Sim. Tanto que o voluntário, via de regra, é ele que vai lá e fala, eu quero servir em tal lugar, eu quero... Tem duas questões aí. A primeira que eu queria trazer é o seguinte, que normalmente existe esse aspecto do voluntariado... Porque tem mais como objetivo fazer a pessoa se envolver na igreja. Sim. Sacou? Bom, vamos colocar uma atividade aqui, ó. pra fazer vamos rodar isso aqui. Exatamente, pra não ficar parado. Então vamos... Aí os caras... Voltar pra trabalhar. Exatamente. E se você olhar do outro aspecto, o aspecto do serviço, do ser servo, do ser obreiro, isso tinha era outra percepção. A pessoa tinha que ser da igreja a um determinado tempo. Não, mas tem um critério bíblico até. Não, e mais. E tipo assim, ela tinha que ser discipulada. Sim. Outra coisa, ela tinha um envolvimento com a igreja. Até porque havia uma consagração. Isso é um aspecto muito importante. Porque quando a gente era obreiro, a gente era consagrado a alguma coisa. Diaconia. E era assim, ó. Você colocava lá, o pastor perguntava, alguém tem alguma coisa contra essas pessoas serem consagradas? E se tivesse, tinha que fazer uma assembleia, não podia ser consagrado, porque ela tinha que ter uma vida ilibada na comunidade. Ou seja, exigia tempo, exigia ser aprovado pela comunidade. Sim, até porque, se você parar pra pensar, é o seguinte. O fato de eu ser um servo, a minha relação, ou melhor, eu tô levantando a bandeira do meu dono. Sim. Certo? Sim. Então, por isso que tinha o lance do testemunho. Sim. O lance da preocupação que você fazia fora. A questão de que, a sua agenda, ela meio que gira em torno desse compromisso. Sim. Entendeu? E o voluntariado, de maneira genérica, não tô falando do voluntariado só da igreja, mas o voluntariado como conceito. Ele não tem isso. Sim. Porque você faz aquilo de acordo com a sua vontade demais. Você faz... Falando do voluntariado de ONGs e tal, Sim. O pessoal faz pra se sentir bem, pra pagar o pedágio da sociedade. Exatamente. Entendeu? Pra fazer a sua benfeitoria. É o afago da consciência, muitas vezes, né? Não tem essa questão do servir, né? Não, aí eu já digo que é uma consequência, você de fato se sente bem por você fazer o bem, mas pelo menos pra mim, quando eu fazia, porque eu usava algo que eu tinha como
vocação para aplicar na vida de outras pessoas. Então eu entendi, inclusive, em ONGs, que era a minha forma de servir aquelas pessoas que estavam ali dentro dos contextos dos lugares que eu passei. Não era somente para afagar ou para entregar o meu pedágio, não era. O que você fazia? Na fundação eu entregava a cesta básica e fazia palestras, não palestras, mas levava uma mensagem de Deus, inclusive, porque é uma instituição cristã, não sei como que tá hoje. E no CRECA também, a gente levava a palavra de Deus para as crianças. Justo. É justo. Justo. Mas aqui eu queria colocar é porque aqui pensando nisso que a Carol tá falando, e até pegando, não só trazendo uma, entre aspas, uma avaliação negativa da coisa, que não é negativa, a gente está constatando algumas coisas, simples assim, mas o pastor também não fica numa saia justa, vocês não acham? Falou, eu queria falar com os servos aqui da igreja, queria chamar vocês aqui. Não, mas você pode chamar de obreiro, então. Ou de qualquer outra coisa. Tipo, não falar voluntário, que não seria uma contextualização também, Leandro? Eu acho assim, não sei, tá? Fala aí, meu. Não, e aí eu Fala pergunto, aí eu te pergunto. Ai, que eu te pergunto. Na concepção de vocês, realmente hoje, quando a gente... E aí é muito no pensamento de, cara, é um absurdo se for outra resposta diferente dessa. Vocês realmente acham que as igrejas que utilizam a nomenclatura voluntário, o ensino, a forma de conduzir, é tão separado do que é o contexto de obreiro, do que é o obreiro, do que é o servo? E, tipo assim, só mudou a nomenclatura, mas a essência continua a mesma? É isso? É diferente mesmo? Tipo assim, mudou realmente a parada? Pra mim, sim. Com propriedade você tá falando isso. Sim. Eu já digo... Por conhecimento de causa. A minha questão aqui é por conhecimento de causa. Não porque eu acho, porque a palavra voluntário, que é um nome, né, geral, de ONG, é isso, e aí quando leva isso pra igreja, muda-se totalmente a essência do que era o obreiro, do que era o servo. Essa é a minha preocupação, porque pode ser que a gente tenha gente ouvindo que é um voluntário na igreja e que essa pessoa tenha total convicção de que ela tem um compromisso, porque ela foi... não sei se consagrada, mas talvez até sim, mas ela se vê como um obreiro, ela tem o compromisso, ela tem a responsabilidade, porque ela levanta a bandeira do dono dela. E é voluntária. E o nome que é dado ali pro lugar que ela tá é voluntário. Então, o ponto é o seguinte... O que eu tô trazendo, ou quando a gente se dispôs a falar disso, pelo menos pra mim, não era julgar pessoas. Não. E não é julgar pessoas. Mas é julgar... E nem condenar a terminologia. Não, talvez sim. Talvez sim. É pra uma mim, palavra, sim. cara. Não. Ela é só uma palavra. Assim como o homem é só uma palavra, então. Também, o homem é só uma palavra. Então a pessoa que é mulher, que nasceu biologicamente mulher, ela pode falar, eu sou homem, é só uma palavra. É só uma palavra. Não. Tô dizendo assim, ó. É a mesma coisa, é só uma palavra, Renato. É um som que sai da sua boca que gera uma percepção. Dentro dessa perspectiva que a gente tá falando aqui de voluntariado, o que eu estou dizendo... né? Chamou de voluntário, mas a pessoa tem na mente e no coração que ela está servindo, qual o problema? É só isso. E não é uma pergunta retórica. Não, mas aí você tá julgando a pessoa, você não tá julgando o conceito. Isso, é isso que eu tô dizendo. Mas eu já disse isso. O que eu falei foi que eu não estou julgando as pessoas, o que elas pensam ou deixam de pensar. O que eu estou trazendo, quando a gente traz esse assunto, minha intenção é falar sobre os perigos de você mudar a palavra. E aí a gente tá falando de algumas instituições que estão trazendo o conceito social, como é que fala quando é do mundo? Não é do mundo. Secular para dentro da igreja. Que o voluntariado não tem compromisso. Você não tem compromisso com aquilo. Que é totalmente diferente do que a Bíblia nos chama para fazer. E aí eu tô com você nessa. Sim, então, mas por isso que eu tô falando pra você que eu não tô julgando as pessoas. Eu tô questionando o perigo de nós mudarmos as palavras. Não. Qual que é o perigo de mudar a palavra se ela é executada como ela está na Bíblia? O perigo de mudar a palavra é que estão chegando pessoas novas que desconhecem a palavra que de fato diz respeito ao que nós fazemos, e aí elas vão olhar voluntário e o que isso remete na cabeça delas, e elas vão ser aquilo que elas querem. Mas é como ela é executada na instituição na qual ela está inserida. É isso aí. Concorda? Porque você entra nesse contexto que o garoto aqui falou.
que existe um discipulado, a pessoa tem que batizar, a pessoa tem um caminhar ali, nananã, foi ungida, mas ela é voluntária. Ninguém é voluntário no reino de Deus. O que eu tô querendo dizer... Então acabou. Se a essência... Acabou o programa. Acabou. Sobe a vinheta, Leandro, sobe a vinheta. O que eu tô querendo dizer é que se a essência, a igreja instrui, existem ritos, existem condições para essa pessoa ser voluntária. É o nome, voluntária. Ela continua sendo serva, ela continua sendo a pessoa que tem a convicção de que ela colocou a mão no arado. É papo de crente, E que ela não vai olhar pra trás. Papo de crente, essa E que ela vai priorizar as coisas da igreja, as coisas do reino. Mas o bendito nome que a igreja escolheu de colocar lá no povo é voluntário. Escolheu errado, então. E tá correndo risco. Você tem igreja? E tá correndo risco. Deixa os caras. Você tem igreja? Cuida da tua igreja, irmão. E tá correndo Como que risco. você chama lá na sua porque igreja, é o seguinte, Leandro? Depois, ao longo do tempo, quando a igreja, de maneira assim geral, né, em maior número, começar a agir, como nós temos visto hoje, muito comum, pessoas totalmente descompromissadas com relação ao seu compromisso, totalmente alheias, né? Ou não totalmente, mas assim, levando a obra meio no vamos que vamos, aí não reclama, porque foi só uma palavra que você mudou. Mano, mas eu tô falando que isso... Você ouviu? Volta o programa aí. O Daniel, posso falar aqui? O Daniel comentou um negócio legal aqui, posso ler? Pode. Daniel Matos falou assim, Daniel de Matos, falou assim, uma vez ouvi esta afirmação, todos podem ser escolhidos para serem voluntários, no entanto, nem todos escolhem ser servos. Justamente. Você entendeu? Justamente. O ponto é esse. Então, o reino de Deus não tem espaço para voluntários. Não existe voluntários no reino de Deus. Todos aqueles, mesmo aqueles que acham que voluntariamente, pela vontade, foram servir, na verdade, eles ouviram uma voz que os chamou, eles tinham uma certa caixa de ferramentas, aí eles viram uma necessidade. Por exemplo, eu quero indicar a vocês um livro muito bom que fala sobre chamado, de um cara chamado Bill Hybels, que se chama Descontentamento Santo. E ele fala que a vocação ou o chamado é quando nós vemos a necessidade do mundo encontra o servo. E aí a gente olha uma necessidade e fala, eu preciso agir. Por quê? A diferença, por exemplo, quantas necessidades não existem na sua igreja ou na minha igreja? Necessidades. E ninguém nunca se voluntariou porque talvez elas não sejam tão glamurosas. Mas normalmente a gente... Lavar a privada do banheiro. Pode ser, por exemplo. Porque normalmente o voluntário, já que ele vai de vontade, pela própria vontade, quem é que pela própria vontade vai lavar o banheiro, como você colocou? É o servo. Justo? Agora, e se seu pastor, ou o meu pastor, ou o seu pastor, chegar e falar assim pra algum irmão, preciso que você venha pra lavar as cadeiras. É que eu acho que tem a gente tá trazendo uma complexidade muito grande também, né, pro problema. Vamos lá. Vamos supor que... Vamos lá. Tá tendo um evento, é uma situação hipotética. Tá legal? Sim, ok. Leandrinho, Evento na sua igreja. Certo. 200 cadeiras pra carregar. Justo. Aí o pastor falou, tem voluntário aí pra levantar? Cadê os voluntários? Não precisa nem falar voluntário. Eu preciso aqui de 10 homens aqui pra ajudar a carregar e amontoar essas cadeiras ali. Sim. Aí 10 homens, Pum. 11 levantam a mão. O que eles são? Não são voluntários? Não. Ué, eles optaram por fazer eles não estão ligados serviço. a nenhum ministério necessariamente, nem nada. Essa ação deles não foi uma ação voluntária. Lógico. É isso que não, mas eu só tô falando. Não, mas é outra coisa. Não é. Isso é um trabalho voluntário, é disso que eu tô falando. Eu não quero condenar essa palavra. Eu não quero, é só isso. Não, pra mim tá condenada. Pode Tá ser condenada, que tenham pessoas... Tá radical, hein, velho? Não, pior que ele tá piscando aqui pra gente, pessoal, e não sai da câmera. Que X9, hein, Leandro? Que X9, hein, velho? Não, o que eu tô... Se o pastor falou preciso, já não é voluntário. É o quê? Acabou. É que na cabeça dele, o voluntário você tomou a iniciativa... Não, você tomou a iniciativa de pegar as cadeiras e arrumar. Mas o meu ponto é esse. Entendeu? Dentro da igreja, não existe voluntário. Deveria existir pessoas chamadas e servos. Não, mas então, beleza. Nesse exemplo aí. Garoto, mas sim,
Mas vamos lá. Só que aí pensa assim, Ó. ó, vamos chamar todos os servos Todos. aqui na frente pra gente orar pela vida deles. Exatamente. Não é melhor falar, vamos chamar todos os voluntários? Pô, mesmo exemplo. O cara viu as cadeiras lá e 10 homens se falou, a gente viu que as cadeiras estão lá, a gente queria carregar. Aí o pastor fala, pra quê? Ninguém falou nada disso. Aí, poxa, o pastor fala, pô, Iniciativa. tava precisando mesmo. Vocês querem? Queremos. É isso que eu tô dizendo, são voluntários. Eu só acho que, tipo assim, a gente também não pode... Eu só tô dizendo... Diga. Eu sei, Renato. Eu te conheço. Você me conhece? Eu sei. Tá com medo. Não, medo Eu não. sei, eu Medo não. sei. Depois de tudo que Eu a gente sei. falou aqui, não. Eu só não quero sei, condenar Renato, eu a palavra. Só não Carol, quero você tá condenar a entendendo, palavra. né? Você tá entendendo, Carol. Você tá entendendo. Não, mas você... Não tem problema. É só não tem rebater problema. o exemplo que eu tô falando, Não tem ou dar os problema. argumentos. Eu tô falando assim. Eu já dei. Que o exemplo é que a gente, até mesmo nesse exemplo aqui que eu tô falando, é uma ação, é voluntário, não existe discipulado e faz quem quer. Você não precisa ter uma vida exemplar, você não precisa discipular essa pessoa, você não doa a sua vida para isso, né? Não é todo domingo que você vai estar ali carregando cadeira, é uma ação, é voluntário, entendeu? Diferente do serviço, do ser servo. Sim. Você vive para aquilo, Sim. não é isso? Sim. Então é isso, acabou, eu acho que é isso, Leandro. Sobe as letrinhas. Sobe as letrinhas e... A todo o nome da produção. O ponto só é esse. Tipo assim, a gente aceita determinadas palavras. Não tem problema. Você não vai mudar o jeito de chamar lá na sua igreja. E tá tudo certo. Não, mas nem tô falando disso. Não, eu tô falando de maneira genérica. Eu falei você, não você, Você Renato. apontou pra mim. Eu sei, mas tipo assim, eu tô falando de Podia ter maneira apontado pra geral. nós dois. Você podia ter apontado pros populares Sim, que estão ó, assistindo por o programa. exemplo, Você. a É, Patrícia, você. Patrícia Toniato manda aqui, ó, nos comentários. Não gosto desse nome, voluntário. Tá Aí, comigo, ó. tô contigo. Aí ela continua e diz assim, ó. Acredito que leva a pessoa a ficar à vontade. Ah, lá voltei. Até porque é Verdade. isso. Voluntário significa isso. Então, assim, ó. Leva a pessoa a ficar à vontade para entrar ou sair do serviço quando bem entender. A depender do que a é depender? instruído. Cara, se eu tenho uma Que a igreja... depender? Mano, se eu tenho uma igreja séria, que instrui corretamente, que chamou, que discipulou, que fez com que as pessoas entendessem que o papel dela ali é de servir, mas usa o bendito nome de voluntário. A essência tá lá. Então, beleza. Então Ela ficou muda. brava. Não, porque assim, a minha questão brava. é que se não parece, e aí parece que todos que são voluntários não têm compromisso. Mas eu tenho que aí desenhar num quadro. Eu vou colocar um quadro aqui e vou desenhar. Eu já falei que eu não estou julgando as pessoas. Eu não estou julgando Cara, pessoas. Eu estou falando do eu tô termo ficando muito mesmo. nervosa, Eu tô falando do muito termo mesmo. Eu estou falando do termo. Mas a na palavra mesmo. voluntário não existe compromisso. Isso é um fato. Mas então você tá comigo. Bate aqui, toca aqui. Calma aí. Mas eu Ó, tô no aqui desde o dicionário- começo. Tá só comigo, puxa tá a comigo, fita tá aí, comigo. puxa a fita aí, Fala, Leandro. Carol, o que você quer falar? Não sei, calma aí. Tá mandando mensagem agora. É, mandando Tá mensagem vendo o aqui pro Instagram pastor no meio dela. do, Tá no meio do mandando- programa. Que isso, Mas não só dá, que eu não né? entendi, porque aí agora a Renata mandou assim, ó. Leco tá radical, hein? Ô, dona Patrícia, ou você tá comigo, você não tá, meu. Aí, ó, esse é o problema do voluntariado. Você se voluntariou a tá comigo no começo, falando que não gostava, e agora não. saiu fora, radical, chamando o Leco de radical. Ela colocou risos no final? Mas eu sou radical mesmo, ela colocou risos. Aí nós temos aqui, ó. Ah, então, ó, eu vou me corrigir aqui, ó. Ah. Não, dicionário. Ah, então vai. Vocês leram o então dicionário quer na dizer- reunião da Não, pauta? eu li o dicionário em latim, minha filha. Ó, desculpa aí. Qual que é o latim? Que feito é espontaneamente por vontade própria, sem obrigação. Eu deveria ter visto a pauta. Aí, ó. Tá vendo? Ou controle próprio. Ou controle espontâneo, que você pode decidir em fazer ou não. Aí eu não participei da reunião, gente. Então, não, mas... Que age somente conforme a sua vontade. Mas não precisa você nem ter participado. A grande questão é que o voluntário em si, ele vai quando ele quer. Agir por vontade própria. Ele vai quando ele quer. O ministro, por exemplo, todas as... Eu vou colocar cargo, não sei se é assim que fala, mas todos os cargos ministeriais, eles envolvem serviço, abrir mão de si. Um pastor hoje, por exemplo, ele não tem a opção de falar... Hoje eu não quero pregar. Ah, Vou mandar outro. hoje, não tô afim.
Não quero. Hoje eu não vou. Não quero, não vou. Exato. O ministro de louvor, o líder de louvor, não tem essa opção. Sim. O diácono não tem essa opção. Mas na verdade, Mas na igreja, ninguém tem essa opção. Isso, mas o que eu Esse quero é o meu dizer ponto. é que isso não é um pesar também. A gente tá falando isso aqui, mas não é um pesar. Mas você bate e assopra? Não, eu tô dizendo que ter essa noção do serviço Entendi. da vida do Perdão. pastor, o pastor não vê isso como algo ruim. Tipo assim, ele se Não, muito doa. pelo contrário. Ele se doa, é o chamado. Agora o voluntário não, o voluntário é assim, eu vou se der. E se não der? Cara, tá corrido aqui e tal, ó, coloca outro no meu lugar. sabe... Ele é substituível. Ele tem essa percepção de que ele não é parte integral daquilo. A minha questão ainda é, beleza, já entendemos que voluntário, ele tem a opção de fazer ou não, ele talvez não tenha o compromisso. Isso no contexto geral do voluntariado. Mas a minha questão ainda é se, aí eu perguntei pra vocês, o Leandro respondeu, o Renato ainda não. É sim, temos a total propriedade que igrejas hoje, que utilizam o termo voluntário, tem essa condução das coisas de que as pessoas podem ou não podem fazer, de que eu posso substituir rapidamente, de que eu não tenho discipulado, de que não há uma oração, não há um julgar da vida dessa pessoa para ela ser o embaixador ou aquele que de fato leva o nome do dono. Cara, se isso estiver acontecendo, é muito sério. Tá. Isso, você tem propriedade de falar isso, Renato? Eu fale aqui quantas vezes isso, Carol. Eu vou colocar aqui, como eu tô no YouTube, vendo o nosso programa pelo YouTube também, eu vou colocar, eu tô cara, falando. porque assim, na minha, aí de novo, aquilo que eu falei antes, pra mim, esse tema, essa questão não era um tema nem tão assim, porque na minha cabeça, cara, pra você se colocar à disposição, Renato, pra você servir na igreja, você tem que ter uma vida. Mas por que você não leva pela etimologia da palavra? Você leva, quando você atua ou quando você se dispõe a servir, você de fato serve. Você não pensa nem, tô sendo voluntário. Você nem pensa que você tá ali quando você quiser, da forma que você quiser. Não, você vai pra servir. É isso que eu tô dizendo. É uma perspectiva individual, minha, sua, do Leandro e de outras pessoas que vêm de outro contexto mais antigo da igreja. As novas gerações têm essa percepção. A gente consegue ver, por isso que a gente, às vezes pode ser até, a gente pode até constatar, eu não pensei sobre isso, mas talvez a gente possa até constatar que talvez seja até um sintoma da falta de compromisso de muitos jovens hoje na igreja. Coisas como essa, de você tratar ministérios, a questão do servir na igreja dessa forma, como um voluntariado. Entendeu? Pode ser isso, pode ser um sintoma. E não só o compromisso na igreja, mas o compromisso de você ter uma vida em busca da santidade. Tipo assim, eu não preciso mudar a minha vida para eu ser voluntário na minha igreja. Entendeu? Sim. E isso é muito punk, cara. Então, mas aí é que tá. Quando você pergunta assim, está acontecendo isso nas igrejas que usam essa nomenclatura das pessoas não viverem de acordo com o que é ser servo e agirem de acordo com a vontade delas? Aí é que tá. Eu não estou aqui julgando as igrejas que usam essa nomenclatura. O que eu estou fazendo é levantar... Agora você vem falar isso, Leandro? Não. Você passou o programa inteiro descendo um sarrafo aqui e agora você fala que não? Não. Você tá com medo? Você tá com medo? É que você, às vezes, você tem uma certa limitação cognitiva. Pode ser, mas não nesse caso. Deixa eu falar uma coisa. Bateu o programa inteiro aqui, agora eu não tô julgando. Tá julgando, pô. Não. É que assim, ó, o Fala que eu tô falando aí, Silas Malafaia, o que você acha? Olha aqui, meu irmão, você tá julgando. Agora vem aqui. Fala, pastor. Tá julgando, meu irmão. O ponto é o seguinte, então, em nenhum momento eu trouxe isso. Porque eu não tenho como pegar todas as igrejas que usam essa palavra e ir lá e ver o que eu tô falando é o seguinte. Usar essa nomenclatura, porque você não pode dissociar o que a palavra significa do que você tá fazendo. O time pode usar? Bom, como assim? O time de voluntários. Você vê como ela pegou o cerne da coisa? É aí que você percebe, velho. Porque se você olhar... Olha só, se você olhar, isso é uma das coisas que entrou na igreja depois que a gente passou a ver as igrejas muito mais como empresas
Mas eu falei isso aqui. do que como igreja. Sim. O que eu quero dizer... Sim. Por exemplo, hoje em dia você encontra igrejas que tem lá missão, visão e valores. Isso, exatamente. E tem mesmo. E pra você isso faz sentido? Nenhum. Mas nenhum. Só que aí hoje a gente Nenhum. aceita chamar de voluntário, que nem você. Aí amanhã Não. você aceita. Não vem falar que não. Agora Ô, você não vai dar pra garotinho, trás. eu não. levantei Não aqui vai uma dar pra bola trás, e você não É. falou nada. Não. Tem igreja, Você ó, levantou, Leandro, você já explicou, viu brother. igreja que tem... Levantou a bola Você não nada. explicou, brother. Levantou a bola nada. Nada. Levantou já a- viu que tem O seu igreja? problema é que você, já falei pra você, não quer se indispor. Fica com medinho. Não, mas aí você passa o programa vem- inteiro batendo e fala... Ah. não Ô, julguei." Leandro, Eu não estou julgando as igrejas Eu não em julgue. si. O que eu você tá estou fazendo, falando, então? eu estou levantando os perigos de se usar essa Ah, é nomenclatura. só um alerta? É um alerta? lógico. Ah, não, então também. Aqui é só um alerta, gente. É lógico que é um alerta. É um alerta. Não, Ó, gente, ó, perigo, hein? Não, Ó, mas é um problema. ó, cuidado. Assim como quando a gente falou de pais de pet, a gente falou, pô, como que você usa uma nomenclatura de pai? Se não é só uma palavra, Renato. Exatamente. É só uma palavra. Pet. Pode falar que é pais Pode de ser uma pet. garrafa também. Sim. Não é verdade? Garrafa Pelo pet. amor de Deus, velho. Entendeu? Mas isso Ó. é sua laia que faz isso. Não. Aí, quando vê, aí a igreja tá do jeito que tá. Ó, sabe Mas o não que eu já estamos vi? julgando, né, Renato, Leandro? no Não estamos próximo- condenando nenhuma igreja que usa a terminologia Não, voluntária. condenando não, mas julgando no Ó. sentido de avaliar, aí sim, Sim. aí sim. Pode Eu já falar, vi Carol. igreja... Tá lá, estamos há 55 dias Não existe isso. Para, Carol. Sem acidentes. sem acidente. Não, sem milagres. Você nunca viu isso? O quê? É mentira, Não. gente. Nossa, velho. É porque a gente não tá falando que as igrejas estão parecendo empresas. Fake news no meio do programa. Carol é cheia Renato. dessas, né? Vira e mexe, ela solta uma fake news aqui pra Ô, gente Renato, pesquisar. mas qual que é Ah. o modelo de igreja ideal na concepção do Leandrinho? É Vai dormir. uma igreja texana Ó, temos dos anos do século XVIII. temos mais um Aí comentário o pastor aqui, chega ó. Olha aqui, só. ó, de chapéu, uma palha na boca. O culto é pela manhã, porque à noite não tem energia elétrica. Entendeu? Aí ele, bora pro culto, irmão? É a igreja. É a igreja dele. Olha só, temos aqui mais um Instrumentos comentário, mais comentário aqui, ó. Vai lá. Bruno Passos. Bruno Passo, grande Bruno Passo. Pra mim, tenho isso comigo. Voluntário é igual ajuda opcional por boa vontade. Servo, chamado espiritual por amor e obediência. Ele anda com você, Leandro. Não sei. É lá da igreja texana do Leandro. É, usou até o Jade aqui pra perguntar se Chiquinho saiu o louvor. É. A gente já vê o nível de autoridade que o garoto ali tem. De influência. Mas, ó, dentro disso que a gente tá falando sobre a palavra voluntário, se você olhar esse aspecto do voluntário versus o que é esse servo, isso tá dentro das casas. Porque as pessoas acham que, por exemplo, teve filho, isso foi ter filho é uma questão de vontade. E não. E não é. Estar casado é uma questão de vontade. Por mais que, logicamente, você casou e casou com quem você casou porque quis. Mas o ponto é que é o seguinte, a partir do momento que você assumiu esse compromisso, agora você é servo. Sim. Não é verdade? Sim. Até porque é isso Exatamente. que é o casamento, é servir e não por vontade. Porque se você olhar, por que a gente tem facilidade de aceitar essa palavra, né? E que remete à vontade? Porque hoje em dia, nós vivemos numa É o sociedade... contexto, isso é verdade. Nós vivemos numa sociedade que o contexto é, Sim. qual é a minha vontade? Nunca eu estou disposto a abrir mão daquilo que eu quero em prol Do de outro. servir e de me doar e Sim. de agir, e o que é a caridade, que nada mais é do que o amor em ação. E a palavra de Deus aponta para isso, né? É você viver pelo outro e não pela sua vontade, Sim. né? Então, independente da sua vontade, você tem que fazer o que é bom para o outro. E isso é ser servo, não é Sim. verdade? Não é, eu quero. Tá certo, cara. Não, e não só fazer o que é bom para o outro, mas fazer aquilo que você foi mandado. Porque Sim, muitas vezes você não vai ver. Tanto que você pega lá no texto de Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, Sim. lá fala que aqueles caras que agiram e que foram aprovados pela fé não viram a concretização da promessa deles. Mas o fizeram. Mas o fizeram mesmo assim. Hebreus Tiveram um 11. vislumbre, Sim. não é? Do que eles Exatamente. tinham como chamado. Mas fizeram. Exatamente. Gideão tava com vontade de ir lá e liderar o povo quando ele foi chamado. forma Se nenhuma. borrando de medo. O próprio Moisés, quando você pega, Moisés também não queria, entendeu? Então você olha pra Bíblia, não existe voluntário. Moisés não foi voluntário. Não. Então, ó, pra não falar que não existe voluntário. Teve um.
Teve um, Quem que por é, exemplo, Leandro? Explane aí. Davi, quando ele se dispõe a lutar com Golias, ele foi, tipo, você olha, entre aspas, voluntariamente, não foi? Em tese, sim. Em tese, Mas diante da afronta do gigante, ele não se viu como um voluntário. não é? Ele se viu diante de uma obrigação. Por quê? Porque ele viu a situação, a necessidade e falou, Sim. opa, alguém tem que levantar. Se você ver a profundidade do texto, nem ali houve Não é? não houve voluntariado ali. Não, lógico que não. Tanto é que ele fala assim, quem é este incircunciso pra falar isso? Ele não pode falar isso. Exato. Ele se viu diante de uma afronta. Então, quer dizer, até aí, se você analisar o texto, não houve voluntariado. Mais um texto, Leandro. Tanto que Esse ele não fala bateu. o seguinte, Ah. eu vou em nome de Deus. Ou seja, então, não nem foi nome dele, não era dele pelo o nome rolê. dele. Qual o outro texto, Renato? Balaão. Balaão. Por quê? Quando ele foi agir voluntariamente, Eu vou profetizar com esse povo. ele quis abençoar o povo que não era pra abençoar. E aí? Na voluntariedade Que dele, aconteceu com teve esse que cara? uma mula vir falar. Fala, ó, meu querido, não. Eu Entendeu? não tô andando por causa do anjo que tá ali, ó. Exato. E ele não ficou louco, a Bíblia fala, acho que é Pedro, né? Sim. Que fala que ele não ficou louco porque Deus não permitiu. Mas ele não era nem dono dele, que quando ele foi pra abençoar o povo que não era pra abençoar, ele não pôde, cara. Exato. Porque quando a gente fala do servir, aquilo que nós fazemos, nem o fazer é nosso. Exatamente. Porque a gente. Por isso que a Bíblia fala, né, que muitos são chamados. Perdão. Que a Bíblia fala o seguinte: que ele capacita aqueles que escolhe. A Bíblia nos demonstra isso, né? Em exatamente. vários momentos. Que ele capacita aqueles que ele escolhe. Ou seja, Que não é nem a pessoa que é ele capaz. que nos equipa. Exatamente. Entendeu? Com É aquela do coisa, servir, né? do Ninguém servir. acorda de manhã e fala, uau, acordei super cedo para ir ensaiar o louvor. O louvor. Acordei super cedo para o círculo de oração dos servos que vão servir na igreja, no culto. Né? É de fato. É sacrificial, cara. Exatamente. Agora você falou uma palavrinha muito importante. E essa palavra sacrificial Sacrificial. não está ligada de nenhuma maneira ao voluntariado. Não está. Não está. Não está. Entendeu? Não existe sacrifício no voluntariado. Não. Entendeu? Esse É é, tipo assim, é o tempo que eu tenho livre. O voluntariado tá ligado a um tempo livre. Isso, exatamente. Você não vive por aquilo. E o servo, ele vive. Ele vive por Ele aquilo. vive por aquilo. O voluntariado é tipo assim, é um tempo que me sobra. Eu tô com tempo aí. Tanto que aí quando as coisas É isso. apertam, que volta naquilo que a gente tava falando do Diego Ribas. Que volta aquilo que a gente tava falando do Diego Exatamente. Ribas. Tipo assim, ó, a circunstância tá boa? Vou lá pra igreja. Ah, vai ter uma festa, final de ano. Por que hoje em dia muitas igrejas chegam no final do ano, tipo, a igreja fecha? Por quê? Não tem culto no domingo, se o dia 31 cair no domingo, Não tem fecha. culto. 20 Tem dias culto de de virada em algumas igrejas. Não é isso que eu tô falando, né? Eu acho que tá bem claro. Ficou bem claro. Você não dá uma generalizada, né? Entendeu? A Eu sua tô igreja falando- pode não ter membros. É o rancho. Não, a minha igreja É não o tem. rancho, não- é o rancho. igreja. É o... É o rancho. Igreja não tem feriado. Igreja não tem... Igreja não tem feriado. Igreja não fecha. Igreja não tem feriado. Não tem feriado, não tem carnaval, Pastor não tem. tem férias, Leandro? Não tem. Ah, pastor tem Tem férias. férias, né? Tem férias. Ah, Normalmente eu pastor. perguntei pra ver se você já ia Na minha no igreja, o calor pastor do... não tem muitas férias, mas tem Mas tem férias. férias, Tem tem férias, tem férias. Mas é isso, gente, é isso. Essa palavra voluntariado, voluntário, ela não está muito ligada a sacrifício, a abrir mão de si. Ela está mais ligada a um tempo livre, a algo que se der, Deus, se não der, tá beleza. No né? fim, a palavra voluntário isso. significa de própria vontade. E a questão é que quando você age pela sua vontade, É dificilmente isso. você vai se sacrificar porque ninguém se entrega por própria vontade. Agora, tem uma coisa que as pessoas podem fazer voluntariamente. O que é? dar um like e comentar nesse vídeo. São os 3 Cs? Aqui. É isso. Curtir, comentar e compartilhar para que a gente possa... Chegar aí- em lugares altos. E eu gostei que hoje, Leandro, esse tema, a gente pensa que não, que o tema não é quente. Hoje foi um dos dias Tá que mais pegando teve, fogo, Renato. teve participação dos populares, cara. Sim, exatamente. Então a gente tem que, antes de terminar aqui, a gente tem que agradecer aqui ao Bruno, que perguntou sobre o cronograma aí da banda na igreja. Participações, tivemos você não participações. responde aí o seu Bruno, WhatsApp. Daniel, a Paty, Patrícia. Sim. E é isso aí. E a todo mundo que acessou aí, que assistiu pelo menos um Exatamente. pouco da nossa live. E você que está assistindo isso aqui depois, durante a semana, ou vendo algum corte
que você possa se inscrever. A gente precisa que você se inscreva no nosso canal, Exatamente. porque nós precisamos de mais inscritos. Pra quê? Pra gente poder servir mais Exatamente. no De podcast. forma integral. De forma integral, exatamente. Servir bem para servir sempre. Porque aqui, Leandro, a gente não tá de forma voluntária. Não é Não. verdade? Não, Estamos aqui não é servindo a vocês populares. exatamente, aos populares. Servimos bem. Para servir Servir sempre. sempre. Para servir sempre.